E em reconhecimento ao extraordinário serviço prestado por eles, o status legal dos heróis, eu aqui declaro restaurado. Alguém que realmente se lembra dos Incríveis 2? Considerando que ele foi um filme que já foi lançado há mais de 6 anos, já não é exatamente incomum ou uma surpresa para alguém que ninguém mais lembre quem realmente eles são, né? Só que afinal de contas, Os Incríveis 2 se tornou algo memorável ou não? Será que ele realmente é um filme bom ou não? Bom, se você é como eu que gosta desse estilo de filme de desenho, é lógico que você vai lembrar de algumas coisas, sendo a Mulher Elástica, o Senhor Incrível assumindo o papel de pai e alguns outros personagens. A verdade é que a geração das crianças cresceu assistindo o filme original, ficou super animada para uma continuação. Eu fui uma dessas pessoas, entendeu? Mas apesar de todo esse hype, o que foi direcionado quase que exclusivamente para a geração Y, Os Incríveis talvez não seja tudo aquilo que você se lembra. Eu me recordo de todo mundo falar sobre como Os Incríveis 2 poderia ser um filme da década, mas se você assistiu o filme no lançamento, sabe que não foi exatamente assim. Não me entenda mal, galera, Os Incríveis 2 tem momentos incríveis, momentos memoráveis, mas tem muitas coisas pra gente analisar nesse filme, em vez de sair criticando ele direto como muitas pessoas fazem. Então talvez é legal a gente revisar o filme dos Incríveis 2 e descobrir se ele realmente é um grande filme ou só mais uma decepção. Bom, eu vou te explicar hoje o que acontece nesse filme em detalhes, tirando algumas pequenas coisas que realmente não parecem importar pra gente. Então, já vem comigo pra gente acompanhar isso tudo. Bom, galera, Os Incríveis 2 começa exatamente onde o último filme parou. Sério, talvez, tipo, sei lá, 5 minutos tenham se passado desde o fim do primeiro filme, quando nós vemos o Senhor Incrível tentando capturar o Escavador. Faz sentido agora, né? A coisa toda desse cara era minerar no subsolo, porque talvez o cara goste de jogar um Minecraft da vida. Ele realmente era bom nisso. O plano aqui dele era literalmente explodir o chão sobre um banco, fazendo com que todo o prédio desmoronasse perfeitamente na frente dele. E agora ele conseguiu sugar todo o dinheiro com seu aspirador de pó gigantesco. Uma capacidade muito boa. Nesse momento o Senhor Incrível aparece lá para deter ele sem problema nenhum, só que ele falha miseravelmente e também acaba sendo sugado. Então é engraçado a gente até perguntar, não tinha ninguém dentro desse banco, né? Quando ele caiu, a gente não vê ninguém lá dentro, não temos grito, não temos nada. É considerado que isso aconteceu por volta de meio-dia, e é um pouco esquisito, né? Mas, enfim, não tem ninguém trabalhando no banco, o banco tá fechado, só se for no horário de almoço. De qualquer maneira, os dois primeiros começam a lutar ali e é meio estranho, porque a coisa toda do Senhor Incrível, ser super forte, acaba lutando no 1 contra 1 contra esse cara, meio que uma topeira, né? Não muda muita coisa. Acredito que essa parte não seja tão importante assim. Eventualmente o escavador acaba fugindo ali com todo o dinheiro e eu tenho certeza que ele vai ser muito responsável com isso aí. O Senhor Incrível quebra a máquina da furadeira gigante que ele tava e causa o pânico em toda a área. É então que o resto da família, incluindo o Gelado, finalmente aparece para ajudar. O que eles estavam fazendo esse tempo todo? Bom, Violeta, especialmente sendo super poderosa, ela poderia ter feito uma bolha ao redor do escavador e acabado com tudo, ou pelo menos é o que dá pra gente imaginar. Só que enfim, de qualquer forma, essa parte inicial se arrasta um pouquinho, provavelmente para dar ao público uma cena de ação mais épica. Todos ajudam a impedir a furadeira ali, que ela bata num prédio da prefeitura, que aparentemente é o edifício mais importante do mundo, porque a máquina já atravessou vários outros prédios ali, pontes, mas essas pessoas ali eram normais, então quem se importa, né? Enfim, cada um usa seus poderes de uma forma muito incrível e única para poder parar essa furadeira e salvar tudo que estava prestes a ser destruído, exceto pelo Flecha, que meio que tá lá só pra portar, né? Mas se você se lembra do primeiro filme, com certeza sabe que os super-heróis são meio ilegais nesse mundo. Então, infelizmente, essa família acaba sendo procurada aí pela polícia e tudo mais e vai ter que fugir, né? O importante é mencionar que o Gelado acaba escapando antes que a polícia chegue e é abordado por um cara rapidamente perguntando se ele gostaria de ver os super-heróis de volta à sociedade. E a cena é bem vaga, dura aí uns 15 segundos, né? E deixa muitas perguntas no ar. Agora a família Incrível estava sendo interrogada e eu acho que eles estavam em apuros porque o escavador escapou e eles deveriam ter jogado o seu próprio jogo de PS2 e saberiam derrotar esse escavador aí. Eu joguei muito esse jogo quando eu era mais novo. Mais tarde nós vimos uma família que não estava mais disfarçada e descobrimos que eles estavam morando em um motel há algum tempo. Mas achei que esse filme se passasse logo depois do primeiro e eles já estavam morando num hotel. Sinceramente eu não tenho ideia do porquê. Durante o jantar a família tem uma discussão intensa, bem no estilo do primeiro filme. Só que mais tarde naquela noite o Beto e a Helena começam a conversar na piscina, eles estão super tristes, misteriosos ali, né, outras coisas. Eu não vou abordar todos os personagens principais desse filme, porque a maioria são personagens recorrentes do primeiro. Então, se você não sabe nada sobre os Incríveis, bom, recomendo que você assista o primeiro filme, né. O Gelado aparece então e diz tipo, ei, eu sei que todo mundo tá deprimido e tal, mas um CEO aleatório quer se encontrar com alguns super-heróis. Então, claro que o Senhor Incrível e a Mulher Elástica aceitam o convite, porque os dois têm quase que um vício em usar os seus poderes. Dá pra ver que o Senhor Incrível fica todo animado só de ver alguém com músculos, né? Então o Gelado e o
os pais ali se encontram com um homem chamado Winston, que logo se revela um grande nome da indústria de tecnologia e convenientemente também é um fã dos super-heróis. A tecnologia, inclusive, aliás, tem um papel enorme nesse filme. Ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal, como a gente vê mais adiante. Depois disso, conhecemos a irmã de Winston, que é a Evelyn, né? E ela é um pouco mais dura, né? Um pouco mais severa, mas de alguma forma parece ser uma pessoa honesta. Evelyn é responsável por desenvolver a tecnologia, enquanto Winston é o dono da empresa, né? Afinal, o que os CEOs fazem mesmo da vida? Nem sei. Eles basicamente possuem as coisas, né? Winston conta uma história como seu pai era apaixonado pelos super-heróis e ela era uma milionária ali que construiu sua fortuna do zero. Era o maior apoiador dos supers. A questão é que o pai do Winston, ele realmente amava os super-heróis e se fosse hoje em dia, provavelmente o cara estaria em contato com eles de alguma forma no PC. Winston explica que uma noite alguns ladrões invadiram a casa do seu pai e imediatamente ele tentou usar as linhas telefônicas para chamar a ajuda dos super-heróis. Só que, como eles tinham sido recentemente tornados ilegais, a linha não foi utilizada, ninguém respondeu. A situação acabou mal e o pai de Winston foi morto. Isso levou Winston a culpar a ilegalidade de todos os super-heróis pela morte do seu pai. Desde então, a missão dele era tornar os supers legais novamente. E a mãe do Winston também faleceu alguns meses depois, supostamente de desgosto. Que situação meio ruim, né, pro cara. O motivo pelo qual o Winston chama os super-heróis ali é que justamente ele tem um plano de trazer eles de volta aos olhos do público. Basicamente, ele quer que eles comecem a salvar as pessoas novamente, mas com ele controlando toda a publicidade para garantir que eles sejam vistos de uma forma positiva. Winston sugere que comecem com a Mulher Elástica, porque além de ágil e discreta, ela não quebra tudo que toca igual o Senhor Incrível. Enquanto isso, o Senhor Incrível, o Beto, precisa lidar com o fato de não ter sido escolhido. Mais tarde, naquela noite, Beto reclama por não ser o escolhido e ele fica claramente frustrado e com ciúminho, né? O que não é nada saudável. Em vez de apoiar a esposa dele, ele se deixa consumir pelo ego. No entanto, ele e a Helena acabam aceitando trocar de papéis. Dessa vez, ela salvaria o mundo enquanto ele ficaria em casa com as crianças. A família então se muda para uma casa moderna, uma casa chique, cortesia da fortuna do Winston, né? Que aliás, deve ser capaz de comprar várias casas como essa, e a casa é repleta de tecnologias avançadas, incluindo pisos, móveis e até cachoeiras internas. Tudo é um pouco confuso para se controlar, só que a família se diverte brincando com essa casa por um tempo. Helena coloca o seu uniforme de super-heroína e encontra uma motocicleta novinha na garagem. Parece algo saído diretamente da concessionária e ela parte em alta velocidade, enquanto o Beto agora, o pai em tempo integral, tenta lidar com a rotina doméstica. Então ele acaba explicando para os filhos o que a mãe estava fazendo, porque ninguém sabia de nada. O Beto então percebe rapidamente que ser o pai em tempo integral exige muita paciência, algo que ele claramente não tem. O Flash e a Violeta saem para ir para a escola e logo depois vemos o Beto lutando para colocar o bebê Zezé para dormir. Mais tarde naquela noite, o Flash pede ajuda ali para poder resolver o seu dever de matemática, mas o Beto, já exausto, fica acordado ajudando de qualquer forma. Enquanto isso, Helena tá em ação. Ela persegue um trem-bala e tá indo em direção errada ali, que carrega passageiros importantes. A cena lembra inclusive a sequência do primeiro filme, que também tinha um trem desgovernado e a Helena usa a elasticidade dela para poder parar esse trem e salvar o dia. Embora o trem esteja tipo 200 km por hora, ela consegue resolver a situação sem super força e usando a elasticidade como um paraquedas, né, para desacelerar toda aquela locomotiva. Ao longo dessa missão, a Helena percebe que o maquinista parecia estar fora de si, com uma mensagem piscando no monitor dele: "Bem-vinda de volta, Mulher Elástica", assinado por alguém esquisito. E isso deixa o clima ainda mais misterioso. De volta a casa, todos estavam dormindo, menos o Zezé, que estava acordado e pronto para causar ainda mais confusão. Tem uma cena em que o Zezé vê um guaxinim do lado de fora da casa, ele pensa que é um criminoso, provavelmente por causa da máscara ao redor dos olhos do animal, e é bem engraçado na verdade, né? Lembra que lá no final do primeiro filme o público descobre que o Zezé também é um super e tipo, tem 1 milhão de poderes, e muita gente diz que ele é um pau pra toda a obra, né? Porque ele literalmente pode fazer de tudo, então é muito engraçado a gente ver isso. O Zezé, ele acaba entrando ali no 1 contra 1 com esse guaxinim e obviamente meio que destrói esse bichinho, e tudo isso foi muito divertido de se ver. Depois disso, o Beto fica super empolgado, porque é nesse momento que ele descobre que o seu filho tem vários poderes diferentes, e acha que todo mundo já sabia que o Zezé tinha poderes desde o último filme, né? Mas aparentemente ninguém sabia assim não. Não sei porque que eu pensei isso, mas enfim, o Guaxinim foi quase derrotado e morto ali por um bebê de 1 ano. Logo depois, o Beto recebe uma ligação da esposa da Helena, né? Além de checar como estão as crianças, ela também menciona casualmente que salvou o trem, o que deixa o Beto visivelmente com ciúmes, e fica feliz por ela. Ele age de uma forma meio mal-humorada, fingindo estar empolgado, e essa atitude é um pouco tóxica da parte do Beto. Ele realmente precisa trabalhar essa questão. No dia seguinte, a Mulher Elástica tem uma grande entrevista na TV. Mesmo que ela tenha acabado de salvar o trem, é lembrado que os super-heróis ainda são ilegais
ilegais, então é meio estranho acontecer isso. Aparentemente o Winston ele tem várias conexões para fazer tudo isso funcionar, mas parece que todos já sabem que os super-heróis podem salvar as pessoas, eles já fizeram isso antes. É estranho como tudo acaba se desenrolando rápido nesse filme. Honestamente, o roteiro às vezes não faz muito sentido. Durante a entrevista, um padrão estranho começa a piscar na tela, hipnotizando todos na área. Logo fica claro que é mais um ataque do vilão da tela escrava, que usa um protetor de tela hipnótico para controlar as pessoas. É inteligente da parte dele, afinal de contas parece que ele tem acesso a todas as telas, porque consegue fazer literalmente 2 helicópteros, ou um deles ali, de prefeito a bordo, né, colidirem um com o outro. Infelizmente, pro tela escrava ele não contava com a Mulher Elástica acertando todos os seus eventos ali de Quick Time, e ela acaba conseguindo salvar todos que estão envolvidos. Bem, a menos que houvesse pedestres inocentes próximos ao acidente, né? Mas isso não é mencionado. No dia seguinte, novamente, a Mulher Elástica visita Winston e ela aparentemente não vê a própria família há alguns dias, o que é um pouco preocupante, né? Todos agora estão obcecados pelos super-heróis e o jeito que a Mulher Elástica salva algumas pessoas deixa o público animado de novo. É curioso, já que os supers vêm salvando as pessoas desde sempre. É como se fosse quando um jogo tá ficando obsoleto e os desenvolvedores lançam um passe de batalha e todo mundo volta a ficar jogando o jogo. É tipo isso. O Winston ficava eufórico ali com o retorno da popularidade dos super-heróis. Em apenas 3 dias parece que a opinião pública mudou drasticamente, o que não faz muito sentido. Mas tudo bem, quando a Mulher Elástica é apresentada ao grupo de aspirantes a super-herói, Winston e a sua irmã Evelyn, eles parecem ter montado uma equipe, e chamaria eles de time B, porque convenhamos, eles não são a equipe A. Entre eles, tem algumas garotas que conseguem criar portais ali, né, e um cara que basicamente é uma coruja e também um sujeito que vomita o tempo todo. Eu nem sei se isso é uma condição médica ou superpoderes, né, fica a critério de cada um decidir. Mais tarde naquela noite, a Mulher Elástica, meio bêbada ou desmaiada, tem uma conversa leve com Evelyn. As duas se dão super bem, trocando piadas aqui e ali, né, uma amizade incrível. Espero que nada de ruim aconteça com elas. Enquanto isso, do outro lado, a família lá, Beto, Violeta, Flash e Zezé, saem para tomar um café da manhã. Aqui é que é um bom momento para se lembrar que logo no início do filme, o interesse amoroso da Violeta, né, o Toninho Rodrigues, ele viu a sua verdadeira identidade. Por conta disso, os agentes secretos apagaram a memória dele. Só que eles foram longe demais, né, e o Toninho Rodrigues acabou esquecendo a Violeta completamente. A Violeta tenta falar com ele, mas acaba sendo ignorada. Ela até tenta fazer planos e tal, mas não adianta de nada. Eventualmente acaba descobrindo sobre o apagão de memória e fica furiosa com o pai. Dá pra entender, ninguém gostaria de passar por isso. Esse momento serve justamente pra mostrar as dificuldades de criar um adolescente. Ou sei lá, mano, então pensa bem antes de você ter filho, hein? Tentando compensar, a família acaba levando ela num restaurante que por acaso é onde o Toninho Rodrigues trabalha. Qualquer pessoa normal perceberia que é uma péssima ideia. E a ida ao restaurante não vai nada bem, pra ser honesto. Depois disso, é noite de novo e o filme parece alterar rapidamente entre o dia e noite, até que fica difícil de acompanhar, e a Mulher Elástica tá mais uma vez em uma armadilha para capturar o Tela Escrava, justamente de uma vez por todas, para poder acabar com ele, e tudo que ela consegue é uma transmissão dele. Mas com a ajuda da tecnologia de Evelyn, parece que finalmente ela tá perto de rastreá-lo. Então uma cena bem legal acontece, eventualmente eles conseguem pegar o vilão aí, só que o que chama a atenção é o monólogo que o Tela Escrava faz enquanto isso. Durante o discurso, o Tela Escrava ele solta várias falas interessantes, como tipo, você assiste programas de entrevista, mas não conversa, você assiste relacionamentos, mas não vive, cada experiência significativa deve ser embalada e entregue para você assistir ela à distância, permanecendo sempre protegido, sempre num consumo passivo dessas coisas. É uma crítica clara ao modo como as pessoas são prisioneiras das telas, né? E como eles poderiam viver momentos mais impactantes se só levantassem a cabeça e participassem. É um negócio profundo, né não? Muito bacana. Mas também, convenhamos, isso é sobre tecnologia ou super-heróis? Enfim, a Mulher Elástica pega a Tela Escrava ali e descobre que ele é apenas um cara qualquer que nunca vimos antes. Um corte rápido nos leva até o Beto, que parece estar no fundo do poço emocional. Ele estava deprimido porque a esposa tá feliz, ou seja, relacionamento tóxico. Essa situação leva o Beto a surtar com as crianças, percebendo que ele não consegue lidar com tudo sozinho. Zezé, com seus superpoderes, só piora a situação, então ele precisa de ajuda. O Gelado aparece para ajudar, mas não adianta muita coisa não. Numa última tentativa, o Beto decide visitar a velha amiga, Edna Morris. E sim, é isso aí, praticamente o mesmo que aconteceu no primeiro filme. Só que agora com papéis invertidos, né? Voltamos à famosa cena da roupa indestrutível na casa da Edna, só que dessa vez o bebê também tá lá, o que dá um
um toque diferente na situação. A roupa que a Edna deu ao Beto do Zezé é basicamente para que ele possa manter em controle o seu filho daqui pra frente. De volta a casa, tem uma cena emocionante em que nós vemos a Violeta perdoar o seu pai pelo que ela fez com o Toninho Rodrigues. É um momento bastante legal, porque apesar do Beto definitivamente não ser o melhor pai em termos de execução e tudo mais e tal, mas o coração dele tá no lugar certo. Ele ama a sua família e no fim das contas só quer ver eles felizes, mesmo que ele seja ridiculamente ciumento com a sua esposa. Voltando pra garota Astro, Mulher Elástica, tem uma grande festa pra acontecer porque ela capturou o Tela-Escravo, né? E todo mundo tava comemorando que era um momento divertido, só que a Mulher Elástica não tava realmente convencida de que ela pegou a pessoa certa. Por algum motivo ela começou a investigar mais e acaba bisbilhotando o óculos tecnológico do Tela-Escravo. E aí, cara, é que a maior reviravolta da história acontece. Evelyn coloca um óculos nela, fazendo com que ela literalmente tenha uma lavagem cerebral, transformando numa espécie de escrava mental. Essa reviravolta acontece muito rápido, de maneira um pouco conveniente, né? Mas sim, a Evelyn tem sido a vilã o tempo todo. Descobrimos que enquanto o Winston ama os super-heróis ali, porque o seu pai confiava neles, a Evelyn, na verdade, odeia os super-heróis e vê eles com ressentimento. Quando seu pai precisou deles no passado, durante o assalto ou algo assim, os super-heróis não apareceram. Desde então, ela considera figuras pouco confiáveis. Foi então que ela criou seu plano, manipulando ali o Tela-Escravo, né, justamente usando ele para agir como um entregador de pizza sem importância, como se fosse um laranja. O grande plano ali da Evelyn era controlar todos os super-heróis, fazendo eles realizarem as ações ruins e gerar o ódio generalizado contra eles. Ela esperava que com isso tornasse os super-heróis ilegais para sempre. Evelyn liga pro Beto e pede ajuda nessa hora. Claro, o Beto veste a roupa dele, né? Mas assim que ele chega, os super-heróis já estão sob o controle mental. Eles aparecem na casa e tentam sequestrar as crianças. Felizmente o Gelado tá lá pra ajudar. A situação fica extremamente tensa, mas as crianças acabam escapando porque o Gelado basicamente se sacrifica pra salvar elas. Fiquei muito feliz que ele tenha recebido mais destaque nesse filme, o que é um grande plus. Praticamente eu gostava muito do Gelado. A mesma coisa acontece com as crianças, que tem momentos realmente legais, cara. Quando o Beto chega e vê a sua esposa agindo de uma maneira estranha, ele acaba correndo pra casa dela rapidamente. Só que claro, galera, que isso tudo é uma armadilha, cara. E agora o Beto também é colocado sob o controle mental. No dia seguinte, todos os super-heróis que conhecemos estavam num mega iate aí. Eu sei que isso parece um pouco confuso, então vamos recapitular rapidamente. Um grupo aleatório de super-heróis, incluindo uma garota, o Senhor Incrível e o Gelado, estavam a bordo, mas todos estavam sob o controle mental da Evelyn. E ela também controla líderes mundiais e outros super-heróis que também foram convidados para o barco. Winston também tá lá, nem sabe que Evelyn é a vilã. O Flash, a Violeta e o Zezé conseguem entrar nesse barco de forma furtiva. Como chegaram lá não importa, né? O importante é que eles estão lá dentro e vão salvar o dia. Acontece que o Zezé, na verdade, acaba sumindo e agora os seus irmãos precisam encontrar ele de alguma forma. Durante essa jornada, tinham várias lutas entre as crianças e o time B. E é engraçado como as crianças nunca brigaram de verdade antes, mas ainda assim conseguem vencer os super-heróis. No final dessa longa cena, as crianças estavam prestes a morrer, mas felizmente o Zezé revela o poder que nunca tinha sido mostrado antes e fica realmente grande. E acaba esmagando todos os outros super-heróis ali. Enquanto todos os heróis acabam sendo controlados mentalmente e recuperam as suas consciências, a vilã faz agora um discurso hipnotizado ali, que parece ter sido escrito por uma EA, né, e entregue pra ela. Agora, os super-heróis acabam sequestrando o barco e planejam levar ele direto pra cidade e causar o caos. Eu não tenho certeza de quanto de dano isso realmente causaria, mas acredito que eles poderiam até derrubar um prédio, talvez. Finalmente as crianças encontraram os seus pais e, sem brincadeiras, elas apenas tiram os óculos de controle mental deles e tudo fica bem. Claro que levam eles com os poderes de levitação ou algo do tipo, mas tipo assim, eles só pegam os óculos e inicialmente os pais não atacam, né? Não tem nenhuma fraqueza complicada ou algo assim. Basta tirar os óculos e tava tudo pronto. O esquadrão se reúne novamente e agora uma batalha épica acontece, que são os OGS contra o time B. Todos aqui, honestamente, recebem um tempo de brilhar. Ainda fico um pouco confuso sobre uma coruja, por exemplo, que a cabeça vira 360. Acho que o poder dela, obviamente, é girar essa cabeça em 360, porque não apareceu nenhum poder. Não faz o mínimo de sentido. Os nossos queridos incríveis aí vencem porque, cara, eles são bem melhores, né? A Evelyn também estava fugindo do seu irmão, mas o Winston percebe que realmente está acontecendo de alguma forma e sai ali. E a Evelyn voa sozinha agora, mas graças à garota que abre o portal, ela consegue embarcar no avião para deter a Evelyn e no final é a parte bem engraçada, né? Porque a Evelyn basicamente não tem poderes. Os escritores tiveram que encontrar uma maneira interessante de fazer a garota enfrentar a Evelyn, já que ela não tem nenhuma habilidade especial. Basicamente, a Evelyn voa muito alto. Então a garota do portal começa a ficar sem oxigênio, o que não dura muito tempo, né? Antes dela desmaiar, a garota encontra uma pistola sinalizadora no chão e atira pela janela imediatamente. Nessa hora, a Evelyn é sugada pra fora e provavelmente morre ou algo assim, mas a gente nunca mais vê ela de novo. Brincadeiras à parte, a garota acaba pegando a Evelyn enquanto os outros param o barco ali, porque, bem,
eles têm superpoderes. A cidade é salva então e todos do barco estavam seguros, e esse é o fim de tudo. Galera, não me entenda mal, tudo foi épico, foi legal, mas é meio anticlimático, né? Depois de tudo, o status legal de cada super-herói foi restaurado, o que significa que todos eles poderiam usar os seus poderes, as suas fantasias ali, né, roupas em público novamente. Temos uma cena rápida da Violeta recomeçando a conversar com o Toninho Rodrigues, né, e eles estão prestes a sair pro encontro, mas de repente tem um crime acontecendo nas proximidades. Então, sem brincadeiras, eles acabam deixando o Toninho lá e vão salvar o dia com a sua família. Isso também foi épico, né, e assim termina o filme dos Incríveis 2. O filme não foi tão ruim, mas muitas pessoas vão te dizer que atrás do primeiro filme, ele tá com certeza. Mas mesmo assim, esse filme realmente tem algumas coisas legais. Se você comparar os dois filmes, ele cai por terra, né? Erra em todas as expectativas inimagináveis, mas mesmo assim eu acho que ainda foi agradável de assistir. Eu gostei de ver mais do Gelado, como eu disse pra vocês, as crianças ganhando mais tempo de tela também. Gostei dos elementos da comédia na maior parte. Claro, o vilão não precisa ser tão ameaçador e o Beto também sendo aquele brabão, envelhecendo rápido e tal. Mas no final das contas, cara, era mais sobre a família dos Incríveis. Isso foi tudo que eu queria ver. Pra ser honesto, o filme deixou uma geração inteira em choque, segurando o hype, e muitas pessoas que eu conhecia estavam animadas pra viver essa nova aventura com essa família. Todo mundo tava esperando mais do original, mesmo que seja quase que o mesmo em alguns pontos. O filme também tem temas completamente diferentes em tom de execução. Não é um grande motivo, mas é por isso que eu diria que Os Incríveis 2 acabou enganando uma geração inteira. Achávamos que esse seria uma viagem em família, mas o filme acabou sendo tudo sobre a mãe brigando enquanto o pai toma conta das crianças e tal, então aí tá a resposta. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta aí também, cara, pra gente conversar. Você gostou dos Incríveis 2? Tá ansioso pro próximo filme dos Incríveis que tá pra sair por aí? Eu quero muito saber a sua opinião. Bom, eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!